Fala, meus irmãos, como estão vocês? Vou tirar um pouquinho para trás aqui para aparecer um pouco mais minha imagem. Você que está chegando agora, você que está vindo pela primeira vez, quero aqui vos saudar com a paz do nosso Salvador, do nosso eterno Criador. Irmãos, tentando puxar um pouquinho de ar. Então, vim falar para vocês aí a respeito de dois vídeos que eu postei recentemente, que é a divulgação de um trabalho do final de semana, que eu trabalho de garçom todo sábado. Já tá fechado todos os sábados, festas, não sei como é que vai ser agora, porque que eu não sei como que vai ser agora. Eu vou explicar um pouco algumas coisas. Eu sei que nem tudo a gente tem que estar ali, nem tudo a gente tem que ficar postando, tem que ficar falando. E alguns agradecimentos de muito tempo. E a gente vai dando sequência nesse projeto, nesse trabalho que mulheres de Deus, homens de Deus lá atrás falaram, profetizaram na minha vida sobre esse projeto parado. Uma das coisas que eu dei um tempo, não vou falar que eu vou parar, mas é devido a essa correria aí, eu não estou conseguindo fazer produtos de limpeza. Já faz 6 anos aí que o mesmo tanto de tempo que eu tenho o canal da salvação, o novo canal da salvação, o mesmo tanto de tempo que eu faço produto de limpeza. E em alguns intervalos eu cheguei a parar, e agradeço você que está aí desde o começo, de quando era 30 inscritos, de quando eram 60 inscritos aí. Fui pegando algumas estratégias e Deus foi aí concedendo a mim mais oportunidade de ter inscritos. Então, se você está chegando agora, deixe seu like, seu joia. Tem um botão vermelho escrito inscreva-se, tem um sininho de notificação do lado. Toda a introdução do vídeo vai estar ali explicando ali os passos que você deve seguir para você ser um inscrito. Não deixe de ripar, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar. E se você sentir no coração, você quiser falar algo, eu sou daqui de tal cidade, o irmão aí podia acrescentar algo no seu canal, o irmão podia fazer vídeo em tal lugar. Você que é da cidade de Cruzeiro, a cidade que eu nasci, a cidade que eu fui criado, também você pode dar um palpite ali. Estamos aqui para melhorar. Mas é lógico que não fugindo do assunto, o assunto é sempre o mesmo, é sempre salvação, sempre a palavra de Deus. Vai ter entretenimento, vai ter louvores, vai ter paisagens, mas o foco e o objetivo é a palavra. Ela tem que ser exercida independente de qualquer situação. Passamos momentos turbulentos, passamos situações onde a gente não deveria passar, mas tem situações que nós temos que passar, tem outras que nós provocamos. Foi uma coisa que eu citei hoje, foi uma frase que até indo contra o que eu já tinha falado no passado, sobre você envergonhar o Evangelho de Cristo. Irmãos, o Evangelho de Cristo não se envergonha. Quem que envergonha o Evangelho somos nós mesmos. O Evangelho o Evangelho não se envergonha, nós se envergonhamos. Nós que temos que se envergonhar. Porque o Evangelho, quem vive o Evangelho sabe que tem renúncia, tem arrependimento. E sempre quando a gente começa a entrar nessas teses, nessas palavras, vai gerar muito debate, muita discussão. Então, vou fazer uma divulgação aqui do nosso irmão Tiago Souza, um amigo, um aliado, tá até hoje, irmãos. Guardo com carinho, bálsamo, a mirra, não sei qual que é mirra, tem um aqui que é mirra. Já tô totalmente perdido, mas fazendo divulgação aqui, ó, pra vocês poderem ver aqui, ó, centralizar um pouquinho. Isso são 7 óleos da unção, né? Porque eles falam 7, porque 7 é o número da perfeição. O Senhor criou os céus e a terra, né? Ele não criou em 6 dias, no 7º ele descansou. E vou tirar uma mensagem aqui também, ó. Estou fazendo divulgação do nosso querido Diácono Souza, um aliado, um amigo. Saudade dos tempos que a gente subia monte, porque agora ele está morando na outra cidade. E a gente não perde um pouco o contato, né? Mas a amizade, o carinho é imenso. Você que é do Maranhão aí, nosso irmãozano, que sempre tem assistido, meu Marines. Tive algumas perdas lá no estado do Maranhão, algumas fatalidades, mas é importante que fica aqui dentro do coração, fica guardado. E compartilhar uma mensagem com vocês, que se encontra no livro de Provérbios 22, versículo 1. Aqui a tradução é atualizada e corrigida nos tempos de hoje, vai dizer: o bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Sabe o que é ser estimado, meu? Você ter um autoestima, você ser uma pessoa totalmente certa, uma pessoa coerente, uma pessoa sábia, uma pessoa que se esquiva do mal. É como você falar da vida de Jó, como você falar da vida de uma pessoa que
ela procura fugir da aparência do mal. O nosso dever é sempre fugir da aparência do mal, não é pular obstáculos achando que se eu não enfrentar algumas coisas na minha vida, significa que isso vai acabar, que no dia seguinte não vai ter situações ao qual nós temos que passar. Então a gente sabe que muitas coisas, irmãos, que acontecem é permissão de Deus. Então Deus permite situações acontecer na nossa vida para nos forjar. E para a gente ser forjado, primeiramente vai o caráter nosso, vai de como nós agimos. Era uma pessoa difícil de lidar, tem vídeos que eu cheguei a citar. Foi no começo do ano passado, quando eu estava indo para Caçapava, fazer uma obra com alguns pastores, alguns irmãos. E eu cheguei a falar sobre mim, eu dei a referência de como eu era. Então eu era uma pessoa que não media para falar. Eu não pensava muito, eu já falava na cara. E quando a gente passa pelo processo da forja, é necessário Deus eliminar pessoas de perto de você. É necessário você também reconhecer o tipo de pessoa que você está sendo. Porque não adianta nada irmão Jadson Cardoso, eu venho até aqui, mas eu me escondo. E é uma das coisas que eu venho falar para os irmãos. Não adianta a gente se esconder do homem, não adianta se esconder da mãe, do pai, da esposa, do esposo, porque aquele lá, ele sabe de tudo, vê tudo. Então, a gente tem que ser estimados, tem que ser alegre, né? Tem que ser, vale mais que prata e ouro. Essa é a mensagem que eu deixo aqui, Provérbios 22, versículo 1. E esse aqui, irmãos, todas as vezes eu tiro uma palavra já. Eu tirei uma palavra ontem que fala que o Senhor olhe com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos. 1 Pedro 3,12. Então, nem sempre você vai pegar uma palavra e de repente você falar, mas essa palavra não é para mim, né? Geralmente, onde vem de artefatos bíblicos, vem de essas mensagens, né? São muito boas. A gente vai começar o dia ali já tendo noção. De repente você terminou o seu dia, você foi dormir, você discutiu com alguém, e às vezes aquela mensagem ali, ela já é uma forma de arrependimento. Então o arrependimento ele tem que vir todo o tempo na nossa vida, irmãos. Nós não podemos querer arrependimento só um dia, no outro dia a gente volta a pecar. E aqui também agradecer um presente que eu recebi esses tempos, o presbítero, né, que é o cargo eclesiástico ao qual eu fui levantado nessa terra como um presbítero. Ele tinha uma carteira também. Meu amigo presbítero Mateus, sua esposa missionária Renata, me deram esse presente, são ali do pastor Gilmar, sempre também está nos assistindo. Tem muitas pessoas que às vezes ali não tem aquela noção, irmãos. Como é que eu faço para me curtir? Como é que eu faço para me se inscrever? De repente você já se inscreveu 3 vezes e se desinscreveu por tentar se inscrever de novo. Uma vez inscrito, acionou o sininho de notificação. Toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, você vai ser notificado aí, você vai receber. E esse vídeo está sendo um pouco diferente, né? A gente promete tanta coisa, eu procurei ali cumprir tudo aquilo que eu prometi no decorrer dos anos. 192 vídeos é muito pouco, irmãos. E o processo de monetização, eu já sou monetizado, mas os vídeos tem que ter 1000 visualizações para $1. O dólar está na casa de R$5,84, né? O dólar, o YouTube paga em dólar. Aí tem 300 visualizações, um vídeo que mais as pessoas assistiu. E se o tanto de inscritos que eu tenho, já tem quase 4.000. Se desse número todo mundo vê os vídeos, todo mundo que está inscrito vê o vídeo, curtir, comentar, compartilhar, mais pessoas vão ver o vídeo. E daqui a pouco aí é só avalancar, irmãos. É um passo difícil que eu venho aí postando nas redes sociais, eu venho divulgando até no Instagram. Eu incorporei o Instagram junto com o YouTube para as pessoas terem acesso, né, sempre que tiver algo novo. Então a gente não é tipo assim, falar da monetização em si, porque vou ganhar dinheiro, eu vou poder comprar isso. Não, eu não estou vindo aqui pedir pix para ninguém, não estou aqui pedir dinheiro para ninguém. É um trabalho, é algo que quando começou era apenas para fazer vídeo, não tinha entendimento, não tinha noção, até mesmo manusear a palavra era algo que eu não sabia. Hoje eu tenho um pouco mais de entendimento. A gente vai indo nas escolas bíblicas, a gente vai estudando ali, aqui, a gente vai procurar sempre fazer aquilo que é certo, né? Aprender o que é correto, não da maneira que o homem quer que você aprenda. O homem não pode querer aprimorar em você o que ele quer que você seja. Você tem que ser o que Deus quer que você seja. Não foi assim com Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote? Não foi assim com Jeremias, que também o seu pai
era sacerdote ali na terra de Anatote. Então você não vai ser o que as pessoas querem que você seja, você vai ser o que o Criador determinou que você seja. E eu venho falando ali, todo sábado trabalho de garçom, mas teve algumas mudanças, irmãos. Algo interessante eu vou dizer para você. Eu não sei a maneira que você ora, eu não sei a maneira que você dobra o teu joelho, mas o certo é você falar em pensamento. Mas é possível falar em pensamento? Sim. Eu não vou escutar o que você ora. O mundo espiritual não vai escutar o que você ora. Mas o Pai que está em oculto, em secreto, ele vai escutar o que você está falando. E num dia para o outro, assim, nesse serviço que Deus abriu as portas com o Calipto, fiquei uma semana de integração, uma semana eu fui para o campo trabalhar, porque é um retorno, faz terceira vez que eu volto. Aí, nesse intervalo de noite ali, descansando, falando com o Pai, em pensamento, eu pedi uma solução para ele, e a solução veio. Essa solução foi que as portas se abriram em outro lugar. Eu fiz entrevista em outro local e fui selecionado. Agora estou para fazer exame e estou para começar uma nova jornada. Em tempos de crise, o Criador mostrando que Ele pode fazer grandes coisas na minha vida. E pode fazer na sua também, porque não pode fazer na sua. E foi através disso, irmão. Foi através daquilo que eu pedi. Foi através daquilo que eu pedi para Ele. Foi através de falar no meu pensamento que eu queria algo diferente. E Ele respondeu a minha oração. É a prova que Ele ouve as nossas súplicas, as nossas orações. Mas você tem que estar com o coração quebrantado, um coração sincero. Qual situação você está passando hoje na sua vida? Você acha que tem algo para melhorar na sua vida? Eu me cobro, mas assim, a gente se cobra não no mau sentido. É lógico, se a gente examinar nós mesmos e a gente vê que tem coisas para mudar, tem coisas que a gente tem que excluir, a gente vai excluir, não se colocando acima de ninguém, não se colocando melhor que ninguém, mas primeiramente, você tem um objetivo, você tem um foco, tem uma missão. É o que tá sendo falado sempre nos vídeos. A gente tem um objetivo, a gente tem um caminho a percorrer. Deus fala para Elias: come pão e bebe água, porque muito que será caminhado. Você às vezes está querendo parar, mas existe um percurso, existe uma longa caminhada para você percorrer. Você que trabalha com cosméticos, aí a nossa irmã Sunamita sempre está comentando. Você que gosta de algo, você não fala assim por ser um fetiche, mas você que gosta ali de carros, né? Nosso irmão David ali sempre postando conteúdo de carros antigos. E assim, irmãos, você vai arrumando meio para você se sentir feliz. Você não pode colocar isso como uma idolatria. A gente não pode querer adorar. A gente não pode querer substituir as coisas pelo Criador, pelo Eterno. A gente tem que fazer aquilo que a gente almeja fazer, mas também sempre no que eu acabei de dizer aqui, orar. Você falar com Deus. Ele tem total para entrar na minha vida, na sua vida. Tem total intimidade, tem total espaço aberto para ele entrar e só ele ouvir o que nós temos para dizer para ele. Precisamos impressionar homens, mulheres, pessoas famosas. Nós temos que chamar a atenção do Mestre. Nós estamos se esquecendo disso. Às vezes nós queremos tanto estar em locais onde só tem pessoas com bens aquisitivos, pessoas de aparência, mas a gente está olhando para o lado de fora. E Deus, ele olha primeiramente o que está aqui dentro. Muitas das vezes são coisas que nós ignoramos, passamos por de cima. Eu não vou falar que aquela irmã não, que ela é brega. Eu não vou falar que aquele irmão não, que ele só tem aquela roupa. Irmãos, não temos que olhar para a situação financeira de ninguém, temos que olhar para a situação de ninguém. Um dia pode ser nós passando por aquela mesma situação. E aí Deus falar para você e falar para mim: olha, deixa lá, não ajuda não. A minha mão tá ali. Se você pôr a mão onde eu tô caminho, você vai se machucar. Então tem pessoas que estão na cobrança, estão ali porque mediram outras pessoas, porque elas simplesmente se levantaram contra outras pessoas. E assim, irmãos, uma hora você tá por cima, uma hora você tá por baixo. Mas às vezes Deus permite você voltar para baixo um pouco para você poder aprender a ter humildade, a ter respeito, a ter caráter, a ter índole, a ter o bom nome, porque, como disse a palavra, o bom nome vale mais, né, do que para ter ouro, tem que ser estimado. Então, o segredo de tudo, todas as coisas, está em adorar. E nós se esquecemos de adorar, porque queremos as coisas do nosso jeito. E quando eu estava assim, desse jeito, querendo as coisas porque eu queria naquele momento, sem saber esperar,
Deus ele permite até chegar até você, mas vai chegar incompleto. E Deus não é Deus que dá pela metade, Ele dá por inteiro. Então espera. Então aqui está aqui esse vídeo que está sendo feito. A correria está sendo grande. Mudança de serviço. Não é simplesmente escolha, porque eu estou escolhendo. Papai está escolhendo coisas novas na minha vida. É tudo pela intimidade. Temos intimidade? E outra coisa para encerrar. Não adianta nós fazer coisa errada. Eu sei que tem coisas que eu andei fazendo que não tem agradado a Deus. Tem pessoas que vai me ver fazendo vídeo e elas têm todo o direito de falar o que elas pensam, o que elas quiserem. Então a gente tem que ter essa certeza que quando a gente vier fazer algo, a gente toma cuidado que tem pessoas olhando, a gente é rodeado de testemunhas. E isso que é o cuidado que nós temos que ter no dia de hoje. A gente querer fazer as coisas escondido, achar que ninguém vai ficar sabendo. E sempre tem coisas que desagradam a Deus. Isso pode ser o fim do seu ministério, pode ser o fim da sua vida espiritual. E isso pode acabar acarretando na vida física. Porque a vida espiritual você consegue recuperar ela. Mas a física, irmãos, é uma só. Você perdeu a sua vida física, você perdeu a sua salvação. Está terminado. Então tem que tomar cuidado. Tome cuidado no que você esteja fazendo. Servindo primeiramente para mim. Tome cuidado. Tome cuidado. Sempre procure ser certo. Deus lhe dá sinais em sonhos. O Criador manifesta em sonhos. Tem sonhos que você não vai entender agora, mas lá na frente você vai entender. Então, faça sempre o certo. Agradeça. Navegue nas Escrituras. Peça discernimento para o Espírito, porque o que o Espírito te dá, irmãos, é diferente de qualquer teologia, de qualquer teólogo, de qualquer doutor. Aquilo que vem do Espírito, não tem como você ser enganado com o que vem do Espírito. Porque o que vem do Espírito é puro e é pronto. Não é preparado, é pronto. Então, fique aí com esse vídeo e um forte abraço.